sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje recebemos um convidado muito especial que estreia na literatura com um livro infanto-juvenil sensível e cheio de simbolismos. Nuvem de Família, a Essência da Vida, publicado pela editora Vitelli Publisher. Uma obra que nos convida a refletir sobre os ciclos da vida, as emoções humanas e a importância da natureza. Inspirado nas nuvens que o acompanhavam em suas viagens entre Tubarão e Florianópolis, o autor construiu uma narrativa delicada sobre encontros, despedidas, descobertas e afetos. Estou falando do tubaronense Edgar Tramontim. Edgar, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. Fico muito feliz de receber aqui um escritor tubaronense. Da terrinha. Da terrinha. Boa tarde também, Renato. Agradeço pelo convite, né? Agradeço também todo mundo que possa acompanhar o programa, né? É uma oportunidade também conversar com vocês aqui nesse momento. Edgar, conta pra gente então, gente, ficou muito lindo. Esse livro tá muito especial, Nuvem de Família, a Essência da Vida. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever um livro infanto-juvenil e durante as viagens ali, Florianópolis, Tubarão, conta pra gente. Então, como tu mencionaste, eu sou natural de Tubarão, né? Mas já vivo, acho que metade da minha vida em Florianópolis. Então, esse caminho, eu já perdi as contas de quantas vezes que eu fiz esse livro, esse caminho. E geralmente a gente acompanha toda a transformação, né? E o legal é que na oportunidade de fazer tantas vezes, a gente acaba buscando detalhes, né? E as nuvens me chamavam muito a atenção. E eu acho que nessa jornada, nessa trajetória, foi que saiu a ideia de criar, né, uma família de nuvens que pudesse contar uma história por trás disso, usando todo esse trajeto que muitas vezes a gente faz sem pensar em muitas coisas. Exatamente, meio automático assim? Automático. E é uma relação até com a vida, porque muitas vezes todo mundo tem a sua rotina, né? Tem o seu dia a dia e a gente às vezes acha que tudo é igual. E quando a gente para observar detalhes, a gente vê que tem muitas coisas diferentes. E as nuvens são um grande exemplo. Todas as vezes que eu pude fazer esse trajeto, elas estavam ali, de várias formas, exatamente, modelos, tamanhos, né? E isso acho que foi uma inspiração para criar a história e também ajudar a pensar um pouquinho como é importante a gente observar os detalhes que a gente tem no dia a dia, mesmo quando são dias parecidos, né? E por que um livro infanto-juvenil? Por que contar a história para criança? Então, Renata, eu ainda não estou na fase de me considerar escritor, é uma novidade, né? Eu tenho outro trabalho, né? Sou servidor público. E essa pergunta veio em alguns momentos e eu acho que, na verdade, foi a história que me buscou, né? Foi a literatura. Eu não busquei escrever o livro, mas foi ao contrário. Sim. Eu acho que a história surgiu, né, na imaginação e depois eu percebi que podia ser uma história que pudesse ser voltada ao público infantil, que tinha essa narrativa e que ela pudesse trazer algum tipo de conto ou algum ensinamento que fosse importante e interessante para esse público também. Então, eu acho que foi muito do aspecto de sentir a história, de imaginar, deixá-la chegar e poder transformar isso em algo que seja bem interessante para as famílias, para as crianças, né? E a escrita da história, assim, como é que ela veio? Ela veio naturalmente ou foi uma coisa que veio aos poucos? Como é que foi essa fase criativa, assim, da história? Então, isso foi até assim, para mim também foi uma novidade, né? Porque eu não tenho o hábito, né, de escrever. Eu crio muito, mas as minhas criações são muito mentais. Certo. Né? E eu tenho até outras histórias mentais, né? E quando eu coloquei essa história no papel foi durante uma tarde, assim. Foi um dia só, eu coloquei ela. Claro que depois vieram muitas. Vai lapidando, muito, exatamente, enfim, claro. Mas eu tinha um traçado, a espinha dorsal dessa história. E quando eu parei para fazer, eu fiz de uma vez só, né? Mudou muito, obviamente, né? Mas foi assim, um processo que eu acho que ele vem, toma conta e a gente, de uma certa forma, expressa, né? De várias formas. No meu caso, foi através da escrita, né, que foi uma tentativa e que agora se tornou uma história muito interessante, né, muito bonita. E eu fiquei bem feliz que você me contou que ficou conhecendo o Bate-Papo, ficou conhecendo a Vitelli Publisher, que é quem está produzindo aqui o livro, editando o livro, por meio do Bate-Papo Literário. Foi. Olha só que maravilha. Conta pra gente. O livro é uma novidade para mim, né? E eu não conhecia nada do ramo da editora e do trabalho e comecei a pesquisar algumas, né? E um dia, vendo televisão, de forma, uma coincidência, você estava trocando os canais e estava passando o teu programa. E daí eu assisti, aí eu vi do que se tratava o programa, vi que existia a editora Vitelli
E foi aí que eu comecei a entrar em contato com eles e seguiu todo o projeto, o processo de construção do livro. Mas foi através do teu programa que eu tive acesso, né? E hoje a gente tem materializado um trabalho aqui, né? Fiquei muito feliz de saber dessa história. E conta pra gente um pouquinho das ilustrações com a Camila Escavazza, é isso? Isso. Porque assim, a gente sabe que num livro infantil ou infanto-juvenil, as ilustrações são tão importantes quanto a história, né? Quanto o texto. Porque a criança se guia muito pelos desenhos. Conta pra gente como é que foi esse trabalho junto com a Camila. Tu conhece bastante esse trabalho infantil, né? Tu é uma grande escritora de livros infantis e é um desafio porque a ilustração ela tem o mesmo peso que a história, né? E até para organizar o livro e que tipo de imagem que vai ser trabalhado, né? E a Camila foi um grande achado. Ela é do interior de São Paulo, eu não conheço ela pessoalmente, né? Foi uma indicação de uma outra conversa de uma outra editora e hoje ela trabalha com a Vitelli também. E ela faz um trabalho belíssimo, assim, né? Esse traçado que a gente buscou fazer com ela, até foi uma novidade para ela também, que foi buscar um pouco do estilo da aquarela, né? Exatamente. E ela tem vários desenhos, vários livros publicados, e eu acho que a participação dela, de uma certa forma, enriqueceu muito a produção do livro como um todo, assim, né? Um peso muito grande junto com a história. Assim. Ficou muito lindo, parabéns. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que você conte, sem dar muito spoiler, mas conta um pouquinho então dessa história que fala de natureza, de humanidade, de família, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje temos o prazer de receber o escritor Edgar Tramontim. Mas, antes de retomarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a um vídeo para conhecer um pouco mais da história de quase 40 anos de sucesso da gráfica e editora Copiarte, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Muito bom, muito bom. Edgar, voltando então, antes da gente falar um pouquinho sobre a história do livro, eu quero que você me fale um pouquinho sobre esse processo de produção do livro. É o seu primeiro livro, a sua primeira experiência, né? A gente falou que você ficou conhecendo a Vitelli e aí, enfim, começou a trabalhar na produção. Como é que foi para você essa experiência? Porque eu acho que tem muita gente que assiste o programa e tem vontade de... já tem um livro escrito muitas vezes e tem vontade de editar esse livro, que é uma coisa é escrever, outra coisa é publicar. Sim. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência para você. Acho que a palavra é bem essa mesmo, é uma experiência, né? Eu acho que tem muitas pessoas que têm vontade de fazer uma história ou têm a história escrita e às vezes não coloca por receio, né? Com medo, será que é uma história legal ou não? E é uma dúvida que eu acho que, principalmente na primeira escrita, no primeiro livro, isso é muito comum. Né? A gente encarou esse trabalho, porque tem a minha esposa aqui, a Renata também. Minha xará. Minha xará, ela me acompanhou, fez parte de toda a produção do livro e construção. E a gente encarou esse primeiro momento como uma experiência mesmo, né? Nós não colocamos uma data, a gente não quis se apegar em alguns detalhes que de repente não fariam sentido agora, né? A gente, claro, trabalhou com qualidade, querendo entregar alguma coisa que representasse o que a gente pensou desde o início, mas a gente levou isso muito como um aprendizado mesmo, né? De entender como funciona, desde a ideia inicial, a revisão, depois a parte de ilustração. Então a gente encarou como um processo de aprendizado. Então acho que essa foi a questão de a gente entender agora como que a gente pode levar uma história e como que ela pode ser construída e ser comunicada. Então acho sentido mesmo. E a partir de agora a história vai tomar um novo rumo, porque ela sai do autor, né, e vai para os leitores, né, para os pequenos leitores. Aí vem aí uma nova fase que você vai descobrir que é tão gostosa, é tão legal quando a história... Porque você escreve com o teu intuito, com
com a emoção que você quer passar, com a história que você quer passar, mas quem lê tem a sua própria história e se identifica cada um à sua maneira. E isso você vai ver que não tem preço, é maravilhoso. Daqui a pouco você vai me contar, você volta aqui para me contar, tá certo? Bom, o seu objetivo então com o livro é mostrar algo bom, né, do ser humano, trazendo aí reflexões para uma consciência mais elevada. Como é que isso reflete nessa obra? A concepção do livro, ela sempre foi imaginada que, além de trabalhar uma aventura de uma família de nuvens, né, ela pudesse trazer uma relação de ensinamentos ou de conhecimentos que elevem algo de bom das pessoas, né? Hoje é muito comum as pessoas compartilharem muitas diferenças, né? A gente vê hoje na sociedade, no mundo como um todo, né, disputas, divisões. E uma das mensagens do livro é: por que de repente, apesar de eu ter uma certa diferença com alguém, eu não posso compartilhar o que a gente acha de bom, ou aquilo que a gente tem em comum, né? Que é a famosa construir pontes ao invés de construir muros, né? Então eu acho que é um pouco disso, né? Quando eu vou me relacionar ou interagir com as pessoas, eu poder levar algo que é bom meu, ou que está também na outra pessoa, representando como algo superior. E assim a gente constrói algo mais elevado, e não apenas diferenças ou disputas, né? Então acho que tem, também dessa forma, a mensagem que o livro traz também. Tem essa reflexão. E você fala aqui também muito da questão, obviamente, que está aqui no livro, da família, né? Como a essência da vida. Conta um pouquinho pra gente da história, sem dar muito spoiler, mas como é que essa família de nuvem está traduzida aqui nessa essência da vida? Sim. A família de nuvens, né, ela representa uma metáfora familiar que os seres humanos têm, né? Então ela é constituída por ciclos, né? Porque a vida também nossa, ela é cíclica, né? Então a gente tem o dia, tem a noite, o inverno, o verão, temos o nascimento, o desenvolvimento e a morte. E isso é presente para qualquer ser humano e dentro de um contexto familiar, independente do formato que ele seja, né? E a história, ela tem um pouco disso, ela traz essa metáfora, né? A formação de um grupo familiar, né? As suas alegrias, suas dores, né? Os seus encerramentos, o que eles aprenderam, com as suas interações, né? Eu acho que isso é interessante porque ele pode servir como uma base ou como uma referência para qualquer tipo de situação que as famílias enfrentam, boas ou ruins. Então a ideia é trazer essa metáfora humana também para a história das nuvens, né? E eu sempre fico curiosa, é claro, quando a gente vai escrever uma história, a gente se coloca muito nessa história também. A nossa essência está nessa história. Conta pra gente como é que você se colocou nesse livro. Essa é uma boa pergunta, assim, né? Porque por mais que a gente faça uma história pensando nos outros, né? Ou no caso aqui, uma linguagem infantil, a gente acaba trazendo um pouquinho da gente, né? Eu acredito que o processo de criação, ele vem muito da intuição, né? E eu acredito também que essa intuição, ela não é individual. Quando a gente cria alguma coisa, eu imagino que é uma cocriação. A gente está ligado a algo superior. Pode ser o universo, pode ser Deus, cada um dá a sua nomenclatura, né? E eu acredito que muito do que a gente traz para um livro, no meu caso, por exemplo, foi muito dessa intuição do que eu sinto, né? E de momentos que eu paro para refletir sobre as coisas, né? Seja através às vezes, do contato com a natureza, com a minha própria família, com amigos, né? Às vezes meditando, enfim. Eu acho que essa essência que eu trago é um pouco dessa criação, um pouco de um universo um pouco maior, assim, né? E tem muito a ver do sentimento mesmo, né? A gente sente, às vezes não é racional e a gente transcreve isso para o livro. Muito bom, Edgar. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo. E na volta eu quero falar um pouquinho das personagens, né? Que temos ali a Pluma, é isso? Vários. Tá ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e hoje recebendo o escritor tubaronense Edgar Tramontim. E no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Book in View com dicas de leitura da editora Pitelli Publishing. Vamos ver. Saudações! Nesse episódio do Book in View, você irá conhecer uma obra comemorativa. O livro é uma edição de luxo, com direito à capa dura, hot stamp
e miolo em papel crochê com galeria de fotos coloridas. Trata-se do exemplar que celebra os 25 anos da Diocese de Blumenau, organizado pelos padres Antônio Francisco Bon, Jonathan Francisco Rubik e por José Roberto da Silva. O conteúdo é um legado para o catolicismo. Possui uma coleção de documentos, brasões, símbolos, fotografias e descrição de muitos fatos históricos que contam as memórias desta congregação. Uma obra imperdível para os fiéis da comunidade e historiadores. Venha conferir este patrimônio catarinense. Muito bom, é a literatura promovendo o patrimônio histórico. Parabéns. Edgar, voltando, então vamos falar um pouquinho das personagens, né? Nós temos a Pluma, conta pra gente um pouquinho de cada um deles. Então é um grupo familiar, né, formado Sim. por 5 nuvens, né? No caso tem o Senhor Espumoso, que é o pai, Algodão Doce, né, que é a mãe, a Pluma, que é a menina. Nós temos o Fofinho, que ele aparece depois, né, mais no meio da história, né, e o Esponja. Então, são nomes, né, também relacionados a algo que a gente lembra das nuvens, e cada um tem uma personalidade. Exatamente. Né? Então, tem uma que é mais emotivo, o outro é um pouco mais racional, uma é mais protetora, cuidadoso. Então, a gente traz um pouco disso nas histórias, e principalmente para mostrar muitas vezes na dimensão emocional do ser humano também. Então, muito do que desenrola na história tem a ver com a questão da própria saúde emocional, que a gente procura às vezes desenvolver nas crianças, e de uma certa forma a gente traz isso para a narrativa. E como você falou já, é a questão das diferenças, cada um com as suas características, cada um com o seu jeito, e formando uma família, né? Como é importante essas metáforas, né, para as crianças entenderem um pouquinho mais de sentimento, de emoção, né? Às vezes é muito difícil a gente falar da gente, mas através de uma história você consegue fazer com que ela entenda, de repente, o momento que está passando, um momento triste. Tem a Pluma, que ela é mais choroninha, não é? Mais emotiva. Mais emotiva. Foi realmente intencional trazer para as crianças a ideia de se expressar, né? Essas emoções, que é necessário essa expressão dessas emoções? Foi algo intencional. A Pluma, por exemplo, ela tem uma passagem que ela chora e o choro dela vira chuva, né? E essa é até uma parte que eu tinha colocado de uma forma mais simplória, né? E a Renata, ela ajudou a desenvolver bastante, assim, porque ela mostra uma conexão que o choro muitas vezes é uma forma de expressão de sentimentos, né? E eu sou de uma época que, principalmente quando é infância, os meninos não podiam chorar. Não, os meninos, exatamente. Não sei se ainda hoje ainda não continua um pouco assim. Então, isso fica um pouco reprimido, né? E as pessoas levam isso para a vida adulta. Então, a parte do choro dela, ela tem duas formas. Ela tem essa parte emotiva, mas tem uma parte ligada também à natureza, porque ela está ajudando um contexto ali de desequilíbrio ambiental também, né? Muito legal. Isso. Vamos falar um pouquinho então dessa questão do caráter ecológico, né, dessa fala e do equilíbrio da natureza. Essa mensagem ela foi pensada também como um convite à educação ambiental? Também. O livro ele tem várias passagens, né, principalmente ligadas às questões humanas, mas a gente tem uma parte que a gente toca um pouco na questão ambiental de uma forma um pouco mais sensível e muito mais ligado em como que o ser humano pode dialogar com isso, o que ele pode fazer. Até a passagem, ele comenta um pouco assim da história, que muitas vezes a gente não consegue fazer grandes ações de forma individual, mas às vezes o pouco que se faz já faz uma diferença. Atenuar uma realidade que tá complexa, né? Então acho que traz muito dessa, como que eu posso agir, né, enquanto pessoa, enquanto nuvem, né, num contexto às vezes menor, se eu não conseguir fazer algo maior. Então traz muito disso, né, esse ensinamento das relações que a gente pode uma relação mais proativa. Sim. Em relação a como a gente pode se doar com o meio ambiente ou com outros seres também. Conta pra gente, parte da renda do livro ela vai ser destinada a uma reimpressão, né, e a doação de exemplares. Você quer doar para bibliotecas, para escolas. Como é que você pretende trabalhar esse livro nesses ambientes? Já tem alguma ideia, não? A gente está...
É uma ideia inicial, desde que a gente começou a idealizar o livro, de ter um cunho social também do livro, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu venho grande parte da minha formação de escola pública. Infelizmente, a parte da literatura não foi fomentada, né? Muitas coisas eu fui ler depois de adulto. E a gente vê depois como a história é importante para o ser humano, né? Formação. Formação. Tanto que se a gente for pensar se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, tudo que a gente traz está ligado a uma história. Então, muitas vezes, tu transforma as pessoas através de história, as pessoas vão transformar o mundo. Então, acho que a contribuição do livro nessa questão social é fazer chegar uma história que tem conhecimento, que tem ensinamento, para ambientes que muitas vezes as pessoas não teriam condições de adquirir o livro, né? Então, a ideia realmente é a gente, através da venda do livro, a gente poder reimprimir e fazer doações para algumas escolas ou bibliotecas públicas. Então, isso é um dos objetivos centrais assim, da produção do livro. A gente sabe, como você acabou de falar, que o livro transforma, né? Como é que esse livro já está transformando a sua vida e o que você espera dali para frente? É impressionante assim que por mais que a gente crie a história, depois que a gente passa a reler ela, a gente começa a ver outros insights e outras reflexões, né? Então a história ela dá muito abertura para justamente ela ser algo que possa ser lido mais de uma vez e que possa fazer justamente não levar algo pronto, mas fazer as pessoas pensarem. Então, eu, pessoalmente, tenho passado, junto com a Renata, um momento assim de aprendizado do livro, mas ao mesmo tempo de aprendendo coisas que a gente escreveu, que muitas vezes é uma criação maior, né? E eu acho que ela vai também levar um pouco dessa mensagem para outras pessoas que tiverem acesso à leitura também. Edgar, vocês ainda não têm programado muito o lançamento, mas eu acho que para o mês que vem vocês começam a trabalhar com lançamento em Florianópolis, em Tubarão. Qual é a ideia de vocês? A gente acabou de pegar o livro na Copiarte, que é uma editora... Saindo do forno! Do forno, quentinha. Primeira pessoa que está pegando o livro na mão é a Renata, fora a gente. Que legal. Então, a princípio... a partir da semana que vem a gente já consegue vender o livro, né, fazendo contato comigo no meu e-mail e no meu Instagram, né, Edgar Tramontim. E provavelmente já mês que vem a gente deve fazer algum lançamento, ou até de repente mais que um, né? E daí a gente começa a divulgar nas redes sociais e ter um acesso, um alcance maior para as pessoas, né? Saberem onde encontrar o livro, né? E conhecerem um pouco da história também. Muito bom. Edgar, parabéns pela iniciativa. Espero que esse seja o primeiro de muitos. E Bate-Papo está aqui de portas abertas para todos os lançamentos, com certeza. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso nas escolas, nas bibliotecas, e as crianças vão adorar. Parabéns. Muito obrigado. Espero que as pessoas possam ter contato com o livro, né? E compartilhar e trazer também as suas conclusões, as suas reflexões, né, para a gente aprender, evoluir, melhorar e fazer, de repente, um segundo livro. Tu queres deixar algum contato seu para que as pessoas que tiverem interesse em conhecer o livro possam entrar em contato, enfim, conversar contigo? Eu gostaria. Pelo menos agora no início, existe um e-mail, né, edgartramontim@gmail.com, ou meu Instagram, Edgar Tramontim. É possível falar comigo, né, e eu posso passar a informação do livro e organizar, e eu acho que gostaria muito que as pessoas tivessem contato com essa história e que levassem como uma forma de uma narrativa assim, que possa ajudar em algum tipo de aprendizado ou um conhecimento diferenciado também. Tá joia, muito bom. E eu conversei hoje com o escritor Edgar Tramontim. Mas antes de encerrar, eu quero deixar o meu agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário que acreditam no poder da literatura e caminham conosco nessa jornada. Eu quero agradecer à Gráfica Editora Copiarte, onde palavras ganham vida e impressões duram gerações, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza e autoestima, a Academia Toia, que há décadas cuida do movimento e da saúde, e a Editora Vitelli Publishing, que transforma sonhos em livros. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!